Sejam bem-vindos ao canal. Essa é mais uma história real, aonde vamos navegar juntos, em mais uma história além dos livros. Jovens soldados se despedindo de suas famílias em uma estação de trem. Mães chorando, namoradas abraçando. Eles eram apenas garotos, filhos, irmãos, namorados. Com corações cheios de sonhos e medo, eles marcharam para o desconhecido, convocados por um dever que mudaria o mundo para sempre. Em um par de botas enlameadas marchando por um campo devastado pela guerra. Uma longa fila de soldados. A jornada era implacável, quilômetros de lama, frio e fome. Cada passo era um teste de resistência. Cada amanhecer, uma pequena vitória contra a exaustão e o desespero. Soldados amontoados em uma trincheira, compartilhando um cigarro ou uma lata de comida. Olhares cansados, mas com um senso de camaradagem. Nas trincheiras, a humanidade encontrava refúgio, um sorriso, uma piada, uma foto gasta da família. Pequenos gestos que os lembravam de quem eram, além do uniforme e da arma. Imagens de combate intenso. Explosões, tiros traçantes no céu noturno, soldados correndo agachados, buscando cobertura. O som da batalha era ensurdecedor. Um caos de metal e fogo. O medo era constante, um nó na garganta. Mas eles avançavam, impulsionados pela coragem e pelo instinto de proteger o companheiro ao lado. Um soldado escrevendo uma carta à luz de uma pequena lanterna. Sua expressão é uma mistura de saudade e determinação. As cartas eram a ponte para casa. Nelas, derramavam suas almas, escondendo o horror e prometendo um retorno que nem eles sabiam se cumpririam. Cada palavra era um pedaço de esperança. Um médico de campo atendendo um soldado ferido em meio ao caos. Sua expressão é de foco e compaixão. Anjos em meio ao inferno. Médicos e enfermeiras lutavam sua própria guerra, uma batalha pela vida contra as feridas do corpo e da alma. Cada vida salva era um ato de desafio contra a destruição. Desembarque na Normandia, barcos se aproximando da praia sob fogo pesado. Soldados pulando na água, enfrentando o inimigo. O dia D. Um mar de coragem contra uma muralha de aço. Milhares caíram naquelas areias, mas seu sacrifício abriu o caminho para a liberdade. Um ponto de virada escrito com sangue e bravura. Soldados soviéticos marchando por uma cidade em ruínas no leste europeu. Civis os observam com expressões mistas de alívio e medo. No fronte oriental, a brutalidade atingiu níveis inimagináveis. Milhões pereceram no frio cortante e nas batalhas urbanas ferozes. A determinação de um povo forjada no sofrimento. Pilotos em seus caças, olhando para o céu. Imagens de combates aéreos, aviões mergulhando e manobrando. Nos céus, uma dança mortal. Cavaleiros do ar em suas máquinas voadoras. A solidão da cabine. A adrenalina do combate. Cada vitória no ar era um passo a mais para o controle em terra. Soldados em um campo de prisioneiros de guerra. Olhares vazios, corpos magros, mas com uma faísca de desafio nos olhos. Para muitos, a guerra significou cativeiro. A luta diária pela sobrevivência, pela dignidade. A esperança de libertação era a única ração que os mantinha vivos, dia após dia. Soldados libertando um campo de concentração. Suas expressões de choque e horror ao verem a realidade do Holocausto. Sobreviventes esqueléticos os olham, e então eles viram o horror indizível, a face mais sombria da humanidade. A libertação dos campos não foi uma vitória, mas uma revelação dolorosa que assombraria suas almas para sempre. Imagens da Batalha de Stalingrado. Ruínas fumegantes, soldados lutando de casa em casa. O inverno rigoroso como um inimigo adicional. Em Stalingrado, a guerra se tornou pessoal. Cada rua, cada prédio, um campo de batalha. O inverno russo foi um aliado cruel, congelando exércitos, mas não a vontade de resistir. Fuzileiros navais americanos, marines, em uma ilha do Pacífico. Selva densa. Combates próximos e brutais contra o exército japonês. No Pacífico, a guerra era diferente. Uma luta contra um inimigo fanático e uma natureza hostil. Cada ilha conquistada era um inferno de areia, selva e sangue derramado. Um soldado olhando para uma foto de sua amada. Um leve sorriso toca seus lábios antes de guardá-la de volta no bolso,
perto do coração. O amor era a armadura invisível. A lembrança de um rosto, de uma promessa, dava força para enfrentar mais um dia. Era pelo futuro com eles que tantos lutaram até o fim. A notícia do fim da guerra. Soldados comemorando, abraçando-se, chorando de alívio. Cenas de celebração nas ruas de Paris, Londres, Nova York. E então, o silêncio. O fim do ruído constante da guerra. Um suspiro coletivo de alívio varreu o mundo. A paz, tão sonhada, finalmente havia chegado. Mas a que custo? Um veterano, agora idoso, sentado em um banco de parque. Ele olha para o horizonte, seus olhos refletindo memórias distantes. O retorno para casa foi outra batalha. O mundo havia seguido em frente, mas eles carregavam a guerra dentro de si. As cicatrizes, visíveis e invisíveis, permaneceram como testemunhas silenciosas. Na mão do veterano, segurando uma medalha antiga. A câmera foca em seu rosto, onde uma lágrima escorre lentamente. Eles não eram heróis de cinema. Eram homens comuns, forçados a atos extraordinários. Sua maior bravura não foi lutar, mas sobreviver e tentar reconstruir um mundo quebrado. Imagens de cemitérios militares. Fileiras e mais fileiras de cruzes brancas e estrelas de Davi. Uma paisagem solene e infinita. Para milhões, não houve retorno. Seus nomes gravados em pedra, suas histórias ecoando no silêncio. Sacrificaram seus amanhãs para que pudéssemos ter nosso hoje. Crianças de hoje correndo e brincando livremente em um campo verde, sob um céu azul. A imagem transmite paz e esperança. A liberdade que desfrutamos foi comprada com o sofrimento deles. A paz é o seu legado, um presente frágil que temos o dever sagrado de proteger e honrar. Que suas histórias nos lembrem do preço da guerra e do verdadeiro valor da paz. A memória deles não é um fardo, mas nossa bússola. Em memória de todos os soldados que lutaram pela liberdade. Que nunca esqueçamos. Obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse.